Aproveitei essa imagem do sol no meio das árvores. Aqui nós estamos em Gramado, um lugar maravilhoso. Dá uma olhada nessas antigas araucárias. Esse parque aqui é o Parque do Lago Negro. É um dos pontos turísticos da cidade. Se você for olhar, tá cheio de gente chegando. Nós temos que sair da rua para passar carro. E eu escolhi esse lugar aqui para ter essa primeira conversa com você a respeito dos diálogos sobre o aprendizado sistêmico. Nós estamos organizando vários diálogos sobre o aprendizado sistêmico para os professores, de maneira geral, poderem entender essa poderosa ferramenta sistêmica que ajuda demais a entender o movimento do aprendizado das crianças, que é o movimento do aprendizado humano, não é separado. Venha pra cá. Aqui é praticamente uma casinha dos sonhos, né? Casa das Artes de Gramado. O papel da arte na criança é fundamental. Existem escolas que a questão da arte foi muito pouco valorizada, fica uma escola mais mecanicista, e outras escolas a arte é muito desenvolvida, e depois dá até a impressão de que os alunos, após terem feito o curso, nem conseguem ter uma inserção na sociedade porque ficam voando assim na estratosfera. Nós vamos ter que encontrar nesses nossos diálogos o equilíbrio certo entre a arte, a técnica, a liderança. Como que a gente produz uma inteligência, uma consciência que seja ativa para que a criança aprenda o mundo dentro da escola e aprenda depois a se manter na escola dentro do mundo. O primeiro momento dessa nossa conversa, deixa eu sair daqui que os turistas estão falando alto ali. O primeiro momento dessa nossa conversa, ele vem da questão que é: as crianças escolhem os pais. Eu escolhi Gramado para falar para vocês. Eu escolhi essas condições. Da mesma forma, cada criança que nasce, ela vem por um processo de escolhas. Isso é meio complicado, porque durante muito tempo a visão mecanicista levou a gente a achar que jogava-se moedinha para cima, cara ou coroa, e saía menino ou menina. Jogava moedinha para cima e vinha com o olhinho dessa cor, o cabelinho dessa cor, e assim. Todos os fatores que levavam uma criança a nascer eram fatores aleatórios. E o que a gente tem percebido é que cada criança, ela é uma resposta precisa para o meio ambiente dela. Que a criança escolheu o sexo, escolheu o pai, escolheu a mãe, escolheu nascer, escolheu as condições em que ela veio. E se a gente puder ver uma família, quando você vê uma família, você vê não só o pequenininho, mas ele é a parte que foi desdobrada dos adultos. As dores que eles têm, os motivos que movem, que os movem, os drivers, o que os levam para frente, saem dos pais, são desdobraduras dos pais. Tem carro aqui, vamos descer mais. Depois eu vou lá buscar. Então, o assunto que nós estamos concentrando é: os filhos escolhem os pais. Escolhem mais do que sexo, local, eles escolhem os pais. Durante muito tempo existia um mito de que os filhos vinham... se os pais eram bons, os filhos vinham bons. Se os pais tinham doença, os filhos tinham doença. E o que a gente tem aprendido com a sistêmica é totalmente ao contrário. Os filhos vêm completar, vêm incluir o conteúdo que ficou excluído na família. Os filhos são a aspirina para aliviar a dor de cabeça do sistema. Eles vêm para corrigir, acertar o pH. Se era de alguma forma pouco artístico,
ele vem para corrigir, ser mais artístico. Se era pouco técnico, ele vem para corrigir, ser mais técnico. Ele vem para equilibrar o sistema. Ele vem trazer aquilo que foi excluído. Para entender essa inclusão, para entender o significado dessa inclusão, nós vamos ver mais na frente, quando a gente for estudar o alfa, beta, gama. Mas o mais importante, tem que cair a ficha. Os filhos escolhem os pais. E filhos escolhem pais difíceis. Quando a gente, como professor, vê aquele filhinho ou aquela menininha cuja mãe é prostituta, que nem conhece o pai da menininha, e você, ou eu como professores, olhando para aquela criança e falando, ah, coitadinha. Nesse exato instante você está desvalidando as escolhas daquela criança. Ela escolheu pais difíceis. Ela escolheu uma mãe difícil, um pai difícil. Aquele serzinho foi corajoso de escolher pais difíceis. Mais corajoso do que eu e talvez você, que escolhemos pais mais fáceis. Dentro de uma casinha, dentro de uma historinha socialmente mais equilibrada. As crianças escolhem os pais. E essa percepção é um pouco quando você vê um casal caminhando assim, é essa sensação. A gente vê aquele casal caminhando e fala, é esse o pai certo, é essa a mãe certa. Essa é a praia que eu quero aportar. Esse tema, ele vai ser complementado com a leitura de alguns textos que a gente acompanha sempre essa primeira apresentação, das crianças escolhem os pais. Mas o mais importante é o estado de reflexão que essa pergunta faz, que esse tema traz. Se as crianças escolhem os pais, se a criança escolhe o sexo, a personalidade, escolhe o tema pelo qual vai viver, será que a gente não tem que ter uma atitude de mais respeito? Será que não está na hora da gente olhar para essas crianças com um novo olhar? Um olhar mais inclusivo? O olhar sistêmico? Eu convido você a olhar agora essas grandes araucárias, lindas e antigas, que estão aqui nesse parque há muitos e muitos anos. E são a prova viva de que a montanha atrai a araucária. A araucária escolheu a montanha. Na verdade, teve aquele bichinho chamado gralha azul que enterrou o pinhãozinho da araucária e que produz o pezinho. Ele é o plantador oficial da araucária, é um passarinho. E ele gosta de lugares altos e lugares escuros. Então, o que a gente está vendo aqui é o equilíbrio da vida, que um pássaro fez com uma árvore raríssima, delicadíssima, que só é possível no frio, aqui em lugares topo de montanha, e que pode trazer essa beleza tão singular. Será que a gente consegue olhar para uma criança com a mesma delicadeza e ver a mesma beleza que nós estamos vendo nas araucárias? Será que a gente vê nossos alunos como pequenas araucarinhas? Bom, fica por aqui essa primeira pergunta. A gente se fala no nosso próximo diálogo.